Aí. Agora sim. Amor, entrega a revistinha pra irmã Edna ali. Tá, mas só um minutinho. Ah, não, tá sem. Foi, né? Paz do Senhor. Ah, irmã Edna, irmã Rosinha, Vívia, que bênção. Glória a Deus. Benção, benção. É benção. Que bom que vocês puderam vir. A Aline também pôde vir. Glória a Deus. Que benção. Estamos aí com a Cris, irmão Márcio, irmão Pedroso, irmã Célia, irmão Ezequiel, a Bibi, gatinha, irmão André, irmã Sônia. A Izzy veio hoje. A Izzy veio com a mamãe Vivian. A Gil, Tobias. Amém, glória a Deus. A Vivian e o Ricardo estão lá na maternidade. A Vivian teve que passar pela cesariana mesmo. Tá? Nesse exato momento está em processo de cesárea. Né? Então, o Levi daqui a pouco está por aí. Glória a Deus. Mas é bênção. Estamos aqui. Fico feliz pela vida de vocês, pela vida de cada um. Glória a Deus. É gostoso voltar a ver os irmãos aqui de novo, podendo vir novamente estudar, né? Podendo estar novamente na casa do Pai. Isso é muito bom mesmo. Eu cumprimento os amados que estão nos assistindo online, os que vão assistir ainda. Estamos dando início à nova lição, Dons Ministeriais Espirituais, a nova revista desse trimestre. Uma gentileza, uma dádiva, um presente do nosso irmão Ezequiel, nossa irmã Célia. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Nessa lição, nessa revista, nós vamos ver as lições sobre e deu dons aos homens, que é a lição de hoje. Vamos ver os propósitos dos dons espirituais. Nós vamos ver os dons de revelação, dons de poder, dom de elocução, dom de ministério de apóstolo, ministério de profeta, ministério de evangelista, ministério de pastor, ministério de mestre ou doutor, o presbítero, bispo, ancião, o diácono e, por último, a multiforme sabedoria de Deus. Essa revistinha aqui, na verdade, ela é uma releitura, ou melhor, ela já foi ministrada em 2014. Não aqui para nós, tá? Mas ela já é uma revista que já foi, e aí foi feito uma readaptação e uma reimpressão. Ela é uma sequência daquela primeira revistinha que nós fizemos, a última, né? Sobre os dons ministeriais, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre o Espírito Santo. Então, na verdade, vai ser uma sequência, amém? Então, é muito importante os amados que puderem continuar a assistir todas as aulas, preferencialmente aqui, se for possível, lógico. Se não for, amém, assistam em casa. A gente entende que tem pessoas que não tem como vir. A Tati hoje me avisou também que ela teve que ajudar as meninas com a tarefa, né? Acabou atrasando, se não pôde vir, mas amém. Né? A Karen também disse que talvez não ia conseguir vir, a Cris também me avisou. Então, assim, nós vamos procurar acompanhar, porque, amados, essa lição, ela conseguiu, oh, meu Deus, glória a Deus. Olha a princesinha chegando ali. Ai, glória a Deus, amém? Então, essa lição aqui é uma lição muito importante também, porque principalmente para a igreja, nós precisamos, como igreja do Senhor, como templo do Senhor, saber discernir os dons, e também precisamos aprender a pedir para o Senhor os dons. Não é errado nós pedirmos dons, é correto. A Bíblia fala que nós devemos pedir, tá? Pedir os melhores dons. Em que sentido os melhores dons? Não é porque você é mais espiritual, porque eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom da elocução. Não. Os melhores dons é de acordo com a necessidade do corpo de Cristo. Até a Gi me fez uma pergunta hoje e me despertou uma outra coisa, Gi. Aquela sua pergunta a respeito da oração, mas depois a gente vai ver. É uma lição muito enriquecedora, como as outras têm sido, mas essa aqui é para um amadurecimento espiritual maior ainda, do cristão, do obreiro, daquele que tem buscado fazer a obra do Senhor.
Amém? Então, por favor, eu peço, façam o possível, que o impossível Deus fará, lógico, né? Para não perderem as aulas, para estarem aqui assistindo, lógico, a gente entende que às vezes não tem como vir mesmo. Se não tiver, mas assista em casa, acompanhem, tirem as dúvidas. Vou estar postando alguns materiais complementares de vez em quando no grupo, amém? Para que isso venha enriquecer ainda mais a nossa lição, amém? Então vamos, antes de mais nada, vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor. Já vou pedir para o pessoal que está assistindo aí, que vai assistir depois no meu canal, deixa seu like, seu comentário. Estamos de novo com 46 inscritos, glória a Deus por isso, louva a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã que se inscreveu no canal. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se, amém? Para quê? Para que a palavra de Deus seja propagada mais e mais. Se temos essa ferramenta a nosso favor, vamos usá-la para levar a palavra de Deus a outros lugares, aqueles que não têm acesso como nós temos aqui. Amém? Vamos orar então, pedindo que o Senhor venha nos abençoar, nos capacitar como Ele tem feito, né? Nos dar entendimento nessa lição. E também vamos colocar a Vivi, o Ricardo, o Levi, que estão nesse momento tão especial, né? Em que o Levi está chegando aí, que a gente sabe que Deus está no controle, mas que continue tudo bem, que acalme o coraçãozinho deles. Amém? Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te damos graça, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos na Tua casa novamente, Deus querido. Senhor, estamos neste momento de estudo, de aprendizado, de crescimento como corpo de Cristo, ó Deus. Oro agora por cada vida aqui presente, por aqueles que estão assistindo em casa e por aqueles que vão assistir. Espírito Santo, usa a minha vida como canal de bênção nessa noite. Abre o nosso entendimento, abre a nossa visão espiritual, toca os nossos corações através da sua palavra hoje, Senhor amado. Continua capacitando a cada um e honra, Senhor, a cada um dos teus filhos que tem se sacrificado e tem aberto, Senhor, mão de muitas coisas para estarem aqui na tua casa nessa noite, ó Deus. Abençoa grandemente a vida de cada um. Retribua, Senhor amado, conforme o teu querer e a tua vontade, ó Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O nosso texto áureo, que encontra-se no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 8, eu vou estar lendo na minha Bíblia, mas vocês podem estar acompanhando pelo livrinho, amém? Capítulo 4, versículo 8. Ele fala o seguinte: por isso, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. E deu o quê? Deu dons. Amém? Então ele quem subiu ao alto, que levou cativo o cativeiro? Quem foi que subiu? Jesus, né? Foi o Senhor Jesus. Amém? Foi o Senhor que subiu. Quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro. E que cativeiro era esse? O que nos prendia? O que nos impedia de fazermos a vontade real do Senhor? Isso, minha Sônia, o pecado. O cativeiro que nos prendia era o pecado. Hoje nós somos libertos pelo sangue de Cristo. E somos testificados através do Espírito Santo que habita em nós. Hoje temos o Espírito Santo que nos mostra o que está errado, de forma abundante, diferentemente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as manifestações do Espírito Santo eram temporais. O que é temporais? Por um determinado período. Tudo bem que havia algumas pessoas que tinham uma manifestação maior, por mais vezes, ou por um tempo maior, mas era limitado. Mas quando Cristo subiu e falou: fiquem aqui até que do alto sejais revestidos de poder, ele estava dizendo isso, que viria aquele com abundância. Porque o derramar, o que é o derramar? O derramar é a mesma coisa que você pegar uma água e jogar no chão, não tem mais como você recolher, foi derramado, vai permanecer ali. E assim foi o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ele foi derramado sobre a igreja. E se foi derramado, ele não vai mais sair daqui. Tá? Até, inclusive, fala-se que na grande tribulação o Espírito Santo vai ser retirado. Não, ele não vai ser retirado da terra. Ele simplesmente vai agir de forma comedida. O que é isso, comedida? Limitada. Ele não vai agir livremente como ele age hoje.
mas ele vai permanecer aqui na terra. Amém? Até porque vão ter alguns irmãos nossos que vão ficar, infelizmente, porque nós cremos que nós vamos subir antes da grande tribulação, mas isso é uma outra questão para uma outra lição. Então, só para a gente entender um pouquinho aqui. Amém? E a nossa verdade prática, ele fala que os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão até que o noivo venha buscá-la. Ontem o Ricardo falou sobre as bodas aqui, né? Até o Gustavo ficou noivo, né? Da Chuchu, glória a Deus. E aqui a verdade prática está falando isso. Que os dons são dádivas. O que é uma dádiva? Alguém sabe me dizer? Alguém teve a curiosidade de pesquisar no dicionário para saber o significado dessa palavra? Alguém pesquisou? Ninguém? Eu acho que eu vou começar a trazer tarefinha de novo, né? Tá todo mundo com preguiça de pesquisar. Dádiva, amados, é um ato, isso segundo o dicionário, tá? É um substantivo feminino, é um ato ou um efeito de dar espontaneamente, de livre vontade, alguma coisa de valor ou material ou não material, tá? Dar a quem? A outra pessoa. Ele fala até que é um mimo, um brinde, uma oferta, um presente. Então, dádiva, para resumirmos, é um presente que o Senhor nos deu. Então, os dons ministeriais, os dons de serviço, que nós vamos ver no decorrer da lição, todos os dons que são manifestos na igreja através das nossas vidas, são presentes que Deus deu para nós. Amém? E esses presentes são para quê? Para edificação do corpo de Cristo. Ah, não, irmã, mas o presente que Deus me deu é para mim, é para eu ser maior do que os outros. Não. Nunca foi nesse sentido. Nós vamos entender isso na lição. Amém? E deu dons aos homens. Para quê? Para que haja um crescimento, uma edificação na casa do Senhor. Amém? O objetivo geral da lição, antes de nós fazermos a nossa leitura bíblica, ele afirma a atualidade dos dons na vida da igreja. Então, a lição vai afirmar, porque infelizmente existem algumas denominações que são cessacionistas. O que é cessacionista? Que acreditam que os dons só foram para o dia de Pentecostes, só para a época dos apóstolos e acabou, que não existe mais, que cessou os dons. Mas a palavra deixa bem clara que os sinais seguirão aqueles que crerem. Amém? E nós todos aqui cremos no Senhor Jesus, não cremos? Glória a Deus. Então, amados, os sinais vão seguir vocês. E não se assustem se no decorrer desse trimestre o Espírito Santo começar a usar a vida de vocês de maneira que ele talvez não tenha usado ainda. Porque vocês vão começar a dar lado para o Espírito Santo. Porque vocês vão começar a entender e a buscar aqueles dons, aleluia, que vão servir para edificação da igreja. Que vão servir para fortalecimento do corpo de Cristo, aleluia. Não se assuste se o Espírito Santo começar a mostrar para vocês, ou colocar no coração de vocês o desejo de buscar um dom que vocês imaginavam que nunca iriam desejar buscar. Porque este é o propósito do Espírito Santo. Este é o propósito das lições deste trimestre. É que venhamos a buscar novos dons. Espírito Santo, que dom a igreja está precisando neste momento? Espírito Santo, que dom que o Senhor acha que eu posso receber, que vou auxiliar no crescimento e na caminhada dos meus irmãos? Eu tenho certeza, meus amados, não estou falando aqui de mim, não. Eu estou falando porque eu tenho certeza que assim como foi no trimestre passado, que o Espírito Santo moveu, que o Espírito Santo agiu, que houve derramar, não vai ser diferente nessa lição. Aleluia. Não é porque eu estou à frente aqui, porque eu não sou melhor do que ninguém. Outros irmãos irão passar por aqui, já temos o Tobias, o irmão Pedroso, o Ricardo, que já estão incumbidos da tarefa, né? E eu sei que através da vida deles também o Espírito Santo vai fluir grandemente. E haverão outros irmãos e irmãs que estarão aqui também ministrando. Mas é o Espírito Santo de Deus quem vai agir nas lições. Aleluia.
E se nós dermos espaço, se nós declararmos, Espírito Santo, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade. Amados, essa igreja nunca mais vai ser a mesma, aleluia. A vida de vocês nunca mais vai ser a mesma, aleluia. A vida de quem está à sua volta nunca mais vai ser a mesma, aleluia. E digo mais, nunca vai ser a mesma, porque vai ser muito melhor. Porque nós vamos querer cada vez mais. E não se assuste se os filhos, se os netos começarem também a profetizar, começarem também a querer seguir o nosso exemplo de adultos. Isso é positivo. Vamos crer que algo sobrenatural vai acontecer. Mas não porque nós queremos, mas porque o Espírito Santo vai ter total liberdade para agir no meio do seu povo. Amém? Glória a Deus. Os objetivos específicos eles são, então nós vamos declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Vamos analisar os dons de serviço, espirituais e ministeriais. Vamos entender um pouquinho. E informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Amém? Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Ela está no livro de... Primeira parte está no livro de Romanos. Se alguém trouxe a Bíblia e quiser acompanhar na Bíblia, fique à vontade. Capítulo 12, versículos de 3 a 8. Amém? Quem está em casa e quiser acompanhar, livro de Romanos, capítulo 12, versículos de 3 a 8. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais o que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, sendo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use desse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Amém? E a segunda parte está no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém? Glória a Deus. É aquilo que nós acabamos de comentar aqui, né? Eu acabei de comentar com vocês. Há diversidade, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É interessante aqui no primeiro, em Romanos 12, 3, que ele fala que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança. Porque às vezes tem pessoas que querem ser entendidas em tudo, mas não é para edificação, é simplesmente para se exaltar. Então está errado a gente querer saber? Não, muito pelo contrário. Glória a Deus por aqueles que têm interesse em buscar e aprender, e principalmente a palavra de Deus. Isso é magnífico, mas não podemos deixar que isso seja usado para edificação pessoal, para engrandecimento. Amém? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Glória a Deus. Amém? Então vamos entrar aqui na lição. Vou fazer como eu tenho feito as anteriores. Vou ler o primeiro tópico, comento e assim sucessivamente. Amém? E vai ter tarefinha para vocês essa semana. Não vão ficar de folga, não. A nossa introdução fala que a Bíblia de Estudo Pentecostal define como dons, como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Neste
neste trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja, para que com graça e poder ela proclame o evangelho de Jesus a toda criatura. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Estou meio gaguejando aqui que eu estou um pouquinho só ansiosa, tá, gente? Vocês não liguem não, peço perdão para vocês aí, amém? Os dons na Bíblia, vamos ver aqui como que eram os dons na Bíblia. Só antes de entrarmos aqui, eu só quero fazer um breve comentário, porque no Antigo Testamento a palavra dádiva, ela estava relacionada com as ações da parte de Deus para com os homens, e até mesmo das ações de graça que os homens ofereciam a Deus. Depois, quem quiser anotar aí, vocês vão ler em casa, Deuteronômio 16:17. Deuteronômio, DT, né? 16:17. Ele vai falar sobre essas ações de graças que os homens davam ofereciam a Deus. Amém? Tobias, se quiser, esse aqui é mais craque no celular, depois se você quiser postar nos comentários, por favor, Tobias. Deuteronômio 16:17, tá? Obrigada, que daí você é rapidinho ali. Os dons da Bíblia, então, no Antigo Testamento, vamos ver primeiro. O dicionário bíblico, Wycliffe, mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da Antiga Aliança, como nós observamos no regime da Nova Aliança. Já no Novo Testamento, o mesmo dicionário informa, ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados que se relacionam ao verbo grego didome, este verbo representa o sentido ativo da palavra dar, em Filipenses 4,15. Na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação dos homens para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos, não é um ou dois ou nem um especial, não. Todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e por isso podem receber os dons do Espírito. Amém? E uma dádiva para a igreja, aqui no ponto 3, um presente para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos esse assunto em 3 categorias principais: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Essa divisão acompanha a classificação dos dons, conforme se encontra lá nas epístolas paulinas aos Romanos, Coríntios e Efésios. Insistimos, porém, que essa classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo Paulo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir ou terminar, os dons em uma lista. Antes, preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Amém? Então, vamos voltar aqui para nós vermos o comentário. Então, no Antigo Testamento, ele fala aqui, mais ou menos na metade do parágrafo, que podemos afirmar que havia o que no Antigo Testamento? Vislumbres. O que é vislumbres, gente? Eram sinais, pequenas amostras, digamos assim, que uma degustação, amém? Dos dons que seriam derramados abundantemente no Novo Testamento. Amém? E aí eu vou deixar, primeira tarefinha aí, eu vou deixar como para vocês pesquisarem. Por que será que não era derramado completamente no Antigo Testamento os dons?
Pode ser a opinião de vocês ou pode ser pesquisa que vocês façam. Por que vocês acham que não era derramado? Eu não vou falar não, tá? Vou deixar que cada um dê a sua opinião. Vocês podem responder no grupo, pode responder no privado, se quiserem trazer por escrito na aula que vem também. Fica a critério de vocês. Amém? Como que é a pergunta mesmo? Por que a irmã acha que no Antigo Testamento não havia um derramar completo do Espírito Santo, uma manifestação dos dons completos, como há no Novo Testamento? Que no Antigo Testamento eram algumas pessoas, né? Esporadicamente. Então, por que a irmã acha que isso acontecia? A irmã pode dar sua opinião ou pode pesquisar algum pastor, algum teólogo, aí fiquem à vontade. É mais para vocês também estarem interagindo e pesquisando um pouquinho, tá bom? Os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus na antiga aliança, como nós vemos hoje na nova aliança. Por que não? Por que será que não estavam acessíveis? Eu vou deixar para vocês pesquisarem. Amém? Já no Novo Testamento, o mesmo dicionário afirma que a palavra dom aparece com diferentes significados. Amém? Na nova aliança, os dons estão disponíveis para quem? Para mim, para uma Pedron, para uma Rosinha, para uma Edna. Para quem que os dons estão disponíveis na nova aliança? Para a igreja, isso mesmo. E se nós somos a igreja, os dons estão disponíveis para nós. Amém? Quem é que gosta de ganhar presente? Amém. Eu já levanto as duas, né? Amém? Se dons são presentes que o Senhor nos dá, por que será que nós somos tão relutantes em receber esses dons, esses presentes? Porque Receio. Receio. Receio do que será, irmã Rosinha? Então, eu não sei, mas tem pessoas que têm muito medo, têm receio. Às vezes acho que não é do Senhor, às vezes acho que não é do Espírito. Por isso que nós precisamos entender e buscar compreender o Senhor. É isso mesmo que eu queria ouvir, irmã Rosinha. Medo. Ai, mas será que não é da carne? Será? Como eu vou saber? Por isso a importância deste trimestre. Aprender a discernir. E que tipo de ministério eu tenho? Eu tenho plena convicção que um dos meus ministérios é de ensino, não adianta. Eu já tentei fugir de todas as maneiras possíveis, mas não é. O Senhor sempre me mostrou isso. Assim como eu vejo outras pessoas no ministério de música, o Tobias mesmo, não tem como dizer que ele não é um evangelista e o ministério dele é evangelismo e música. Porque onde ele vai, ele tem o dom de ministrar de uma forma gostosa, de uma maneira simples, né? Aí como tem tanto, tem o dom de intercessão. Agora, uma coisa que não é dom, é uma obrigação da igreja, é orar. Isso não é dom, porque eu já ouvi pessoas perguntando, mas oração é dom? É um ministério? Não, oração é uma obrigação. É a obrigação de todo cristão. Porque oração é o quê? Tem aquele quarteto de Leade que canta, é até bem gostosinho, ele canta. A oração é falar com Deus. A oração é bem gostosinho, procura lá, é bem gostosinho o jeitinho que eles cantam. Oração é o quê? É falar com Deus. E como é que eu vou conhecer a vontade do Pai para mim se eu não converso com Ele? Se eu não escuto o que Ele fala para mim? É a mesma coisa do presente. Deus está lá com aquela caixa linda, maravilhosa de presente. E eu fico só assim, ó. Não vou lá e não pego. É isso que nós vamos aprender hoje. A buscar o presente que o Senhor nos deu. Amém? Porque no Novo Testamento, na Nova Aliança, Ele derramou essa abundância de presentes para nós. Só basta nós chegarmos lá e pedirmos, Senhor, eu quero o que é meu. O que o Senhor preparou para mim? Qual é o dom? Qual é o ministério? E quem não pede? E quem nunca buscou e quem? Não, a casa em que o Senhor, mas não usa, né? Porque quando o Senhor vê a necessidade da igreja e ninguém se levanta, Ele fala que se o ser humano não clamar, as pedras clamarão, né? Então eu acredito que seja a mesma coisa. Se ninguém se manifesta a buscar e Deus está vendo que precisa, Ele vai usar alguém que pelo menos um pouquinho tem se disponibilizado para isso. Mas o primeiro passo é a oração. O primeiro passo para
É oração. Se não orar, não é verdade. E buscar é a única parte da oração. Verdade. É essencial, né, irmão Pedroso? É essencial. A pessoa quer receber um nome, mas ela não quer. Existe. Fala que não tem preço. Tem um preço. Tem. Ajoelhar diante de Deus, falar com Deus. E a pessoa não quer falar com Deus, orar, mas ela quer receber um nome que está querendo ficar. Não, ele não vai fazer isso. Não, exatamente, tem que buscar. É que o presente está ali. Você tem que ir até o presente e tomar posse daquilo. E é bem isso mesmo, tomar posse através do quê? Através da oração, do sacrifício. E buscar mesmo. E é interessante que a irmã Rosinha colocou aí, quando você não quer, quando você não busca, mas você tem. Porque Deus vê a necessidade da igreja também. Só que eu acho que aí é pior. Porque se você não se dispõe, se você não se coloca à disposição do Senhor, você vai fazer porque o Senhor vai te impelir a fazer, mas ainda vai ficar aquilo assim, eu não queria muito isso. Você não faz com prazer, você não faz com amor. E tudo que é para o Senhor tem que ser com amor, tem que ser o melhor. Amém? Então, muito bem colocado, irmão Pedroso, irmã Rosinha, é isso mesmo. Buscar na oração, pagar preço. É fácil? Não. E vou falar para vocês, não é facinho também vir aqui na frente ministrar, não. O Tobias, que já ministra, o irmão Pedroso, que já ministrou também, sabe que não é. A Karen. Por quê? É uma responsabilidade muito grande com a palavra de Deus. Não é brincadeira isso aqui que a gente está ensinando para vocês. Lógico que eu vou errar, sim, eu tenho falhas, mas eu vou procurar fazer o meu melhor dentro daquilo que o Senhor me capacita a fazer. E eu tenho que buscar fontes que tragam informações seguras para que eu não leve ninguém a pecar. Amém? Até peço perdão se por acaso eu já falei aqui alguma coisa que de repente estava fora, os irmãos podem chegar e falar, irmã, aquilo estava fora do contexto, não tinha nada a ver. Pode falar. Eu tenho buscado no Senhor se melhorar a cada dia, para que possamos crescer como uma família bem unida e saudável que somos. Amém? Então aqui o Novo Testamento deixa claro que todos os cristãos têm acesso direto a Deus através de Cristo e por isso podem receber os dons do Espírito. E é uma dádiva, um presente para as igrejas. E aqui ele está explicando nesse ponto 3 aqui, que para sermos mais didáticos, somente a nível de entendimento, para facilitar a ministração, para facilitar a lição, é que foi dividido os dons, tá? Não é que existe essa divisão mesmo, é só para facilitar o nosso entendimento. Amém? Ponto 2. Os dons de serviço espirituais e ministeriais. Ponto 1. Dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Foi o que o Ricardo pregou aqui ontem. Em casa sozinho, eu oro uma vez por ano, pelo menos, você tem que estar, não tem... A gente entende aquelas pessoas que não têm condições, porque são do grupo de risco mesmo, mas igual uma Rosinha, mas a gente vê que mesmo assim, quando ela pode, ela está aqui com a gente, né? Então, para a honra e glória do Senhor. Mas e aqueles que não estão no grupo de risco? Que pode vir? E shopping não pega Covid? Passear no calçador não pega Covid? Ela está imune. Está imune. Ela está imune. Tem álcool em gel. Amém? Assim como o membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão com Cristo. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos. Pois ao falarmos de serviço, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos: ministério, ofício diaconal, exortação, encorajamento, repartir, presidir, exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na terra. Amém?
A Bíblia apresenta para nós 3 categorias, mas não é que são só essas, tá? Nós vamos depois, vou explicar aqui um pouquinho. Então, são os dons de serviços espirituais e ministeriais. E eu vou passar as referências. Quem quiser em casa tá lendo depois as referências dessa divisão. Amém? E aqui no segundo tópico, conhecendo os dons espirituais. Olha só o que Paulo fala acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Por que será que Paulo estava falando isso? Não quero que sejais ignorantes. Será que eles eram burros? Não sabiam? Não, não é por isso. Nós já vamos entender por que isso. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria especial, aliás, uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico Bacon, era a vida pregressa dos membros envolvidos com a idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam uma experiência mística dos religiosos de mistérios, das religiões de mistérios, né? Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e sua utilização dentro do culto e fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. A Bíblia nos traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons. E se há distorções nessa esfera, essas distorções acontecem porque algumas igrejas não ensinam de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis ao culto. E no subtópico 3 aqui, acerca dos dons ministeriais. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Os propósitos do Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover crescimento da igreja local. E terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. O Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e em amor. Está lá em 1 Pedro 5, 2 e 3. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço. Aí temos as referências: Mateus 20, do 20 ao 28, João 13, de 1 a 11. Jamais a perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Vamos voltar aqui agora e entender um pouquinho, então, cada ponto. Aqui nós temos a leitura, então vamos entender aqui. Dons relacionados ao serviço cristão. O apóstolo Paulo, então, começa a admoestar, a orientar os irmãos, lembrando de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Isso nós já, acho que temos já de cor e salteado. Nós sabemos que não podemos viver sozinhos, que dependemos uns dos outros e principalmente do Senhor. Amém? A sua função principal na igreja, então, é o quê? É fortalecer o nosso irmão e a nossa comunhão espiritual com o Pai. Por isso que ele fala que na categoria de dons apresentada em Romanos 12, traz uma ideia da manutenção da comunhão dos santos.
Pois ao falarmos de serviço, subentende-se de que quem serve está prestando serviço a alguém. É verdade. Se eu profetizo para alguém. Se eu exorto alguém. Se eu consolo alguém. Se eu contribuo para alguém. Então vejam que os dons não têm como ser para edificação pessoal. Diferentemente do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, sim, tanto ele traz edificação pessoal quando oramos em línguas e não há intérprete, tanto quanto a edificação da igreja quando oramos em línguas e há interpretação dessas línguas. Então aí sim, o batismo com o Espírito Santo é também para edificação pessoal do crente. Mas os dons que o Espírito Santo nos dá, não. São para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Isso tem que ficar bem claro, nós precisamos entender isso. Os irmãos que estão em casa também, principalmente, precisam entender isso. Que o batismo com o Espírito Santo é sim para a nossa edificação pessoal e da igreja. Mas os dons que são repartidos de acordo com cada um é para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Tranquilo aqui? No ponto 2, conhecendo os dons espirituais. Aí Paulo fala que não quer que sejam ignorantes. Mas por que aconteceu? Ele fala isso, que não quer que sejam ignorantes. O que vinha acontecendo? É que lá na igreja de Corinto, era uma igreja próspera. A cidade de Corinto é uma cidade próspera, riquíssima, tá? Tanto que ela era chamada, deixa eu ver se eu consigo pronunciar aqui o nome, eu até anotei. Totis Grey Lumen. Ele fala que era o olho da Grécia. Por quê? Lá existia um templo, que até numa das lições ali foi dada a informação errada. Era um templo da deusa Afrodite. Então, quando as pessoas, ela era muito conhecida, e quando as pessoas queriam alguma dádiva, algum presente, algo assim maravilhoso, pedia para ela ou para os outros deuses que haviam em volta. Quando foi pregado o evangelho na igreja de Corinto, o povo de Corinto se converteu e começou a receber os dons do Espírito Santo, começaram a fazer confusão, porque eles não tinham discernimento. Aí entra o que já foi comentado aqui, eles não sabiam se era da parte do Senhor, tinham medo, ou se eram os deuses que estavam manifestando aquilo. Porque tinha muitos bruxos, muitos feiticeiros, a idolatria era muito grande. Então Paulo viu a necessidade de orientá-los. E além disso, alguns estavam se considerando mais espirituais do que os outros, porque um orava em línguas, o outro curava, o outro profetizava, o outro tinha o dom da elocução, o outro tinha o dom da hospitalidade, o outro tinha... E aí Paulo fala, pode parar. Os dons são diversos, mas o operar, quem dá é um só. A manifestação é somente através do Espírito Santo de Deus. Então é isso que Paulo está falando. Por isso que ele fala, não sejais ignorantes. Não fiquem comparando o Espírito Santo com os deuses de barro ao qual vocês serviam anteriormente. Não fiquem comparando o poder do Espírito Santo com a mentira que os magos e feiticeiros, com o ilusionismo que eles causavam antes de vocês se converterem. Então é nesse sentido que Paulo está falando que não é para ser ignorantes. Amém? E isso para nós hoje, como que é não ser ignorantes? É buscando através da palavra de Deus, é estudando, é entendendo e buscando no Senhor, através da oração, o discernimento, o entendimento e a renovação desses dons. Amém? Aqui ele vai falar que apesar de manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isso é uma categoria particular de experiência religiosa do crente. E Paulo desejava que as igrejas, em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre o assunto. Amém? Tem algo que eu li aqui, deixa eu ver onde que está, que ninguém falou nada, ficaram bem quietinhos, eu achei que alguém fosse falar alguma coisa. Aqui quando ele fala os dons listados em 1 Coríntios, ele fala que são palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé. Ninguém ficou curioso com isso, não?
fé? Mas fé é dom? Essa fé que Paulo está falando aqui, sim, é uma fé sobrenatural. Não é a fé que todos nós temos quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, cremos que Ele vai transformar a nossa vida, é aquela fé comum a todos. Essa fé que ele fala aqui é um dom, sim. E nós podemos pedir esse dom. Que fé é essa? É aquela fé que ele fala: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, disseres para este monte, sai daqui e vá para lá, e não duvidares no seu coração, assim se fará. Essa é a fé. E isso é um dom. Eu já ouvi muitas ministrações onde os pastores, quem estava ministrando, falavam o seguinte: não tenho mais visto operações de maravilhas na igreja. Não tenho mais visto operações de maravilhas no meio do povo de Deus. Ou tenho visto muito pouco. Por que no mundo antigo tinha tantas operações de maravilhas e hoje diminuiu tanto? Porque o Deus deste século, o Deus com D minúsculo, está querendo cegar o entendimento dos filhos de Deus. Porque infelizmente nós temos visto que algumas igrejas não têm buscado ensinar como se deve ser ensinado. Infelizmente temos visto que algumas igrejas não têm pregado o evangelho na sua integridade. Se o evangelho não te levar ao arrependimento, se o evangelho não te levar a uma mudança de vida, se o evangelho que está sendo pregado não te levar a receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então é tudo menos evangelho de Deus. Se o evangelho que está sendo pregado não é cristocêntrico, não pega Cristo como centro, então não é evangelho. É tudo menos evangelho. E infelizmente, algumas denominações, algumas igrejas, alguns pastores, alguns falsos mestres têm ensinado que venha para Deus do jeito que você está e permaneça assim, que não tem problema. Porque Ele é um Deus misericordioso. Sim, Ele é um Deus misericordioso. Não, você pode continuar vindo na igreja, mas você pode continuar indo na cartomante. Porque o mesmo Deus que opera aqui, opera lá. Mentira. Quem opera lá são demônios, através da mentira. E nós precisamos saber discernir. Ah, mas o irmãozinho lá caiu, ele caiu na unção. Não, ele caiu endemoniado. Mas como que você sabe, irmã? Porque é diferente. Nós precisamos ter esse discernimento, amados. A hora que acabar essa pandemia, que para honra e glória do Senhor eu creio que já está acabando, virão vidas machucadas para cá, virão vidas sedentas, virão muitos irmãos que talvez abandonaram a fé em Cristo por faltar-lhe fé e que vão precisar da nossa ajuda. E o inimigo vai, infelizmente, usar essas vidas para nos confundir. E como nós, como obreiros da casa do Senhor, vamos saber discernir esses espíritos? Como nós, como obreiros da casa do Senhor, vamos saber se a irmã ou o irmão está orando em línguas ou se é simplesmente uma manifestação demoníaca? Ou se é simplesmente uma enganação? Se nós não tivermos o preparo, se nós não tivermos intimidade com o Senhor, se nós não tivermos joelho de camelo. Por que joelho de camelo? Porque é grosso de tanto estar ajoelhado orando, buscando o Senhor. Irmã, mas eu não posso passar o dia inteiro de joelhos. Ora em pé, ora em espírito, ora sentado, ora onde você estiver. Uhum. E depois a gente fica com consciência pesada. É o Espírito Santo. Parece que você fez uma coisa muito errada. É que a gente está pensando, Deus, sabe, conversando do mesmo pensamento, se for uma coisa, Jesus você esquece, né? A gente vai fazer uma coisa do dia a dia, né? Como a gente esquece. Depois a gente fica com consciência pesada. Às vezes, bom, aí tem dois lados também. Muitas vezes é o Espírito Santo, porque às vezes você estava em algo, um propósito que você havia feito, e por causa, às vezes, de um deslize nosso, como seres humanos, quebramos aquele propósito. Então, o Espírito Santo nos lembra. E, às vezes, pode ser até mesmo o inimigo querendo colocar culpa que não existe. Tá? Porque nós temos a nossa vida também. Nós temos que estar 24 horas ligados em Deus? Sim, 24 horas ligado em Deus. Mas não quer dizer que se eu não tiver 24 horas falando diretamente, eu vou estar em pecado. Não. A nossa vida, a nossa conduta do dia a dia é uma forma de demonstrar que estamos ligados ao Senhor. Tá? Então, pede discernimento para o Senhor também. Fala, Senhor, que sentimento é esse que tem vindo no meu coração? Não, porque assim, não, eu fazer propósito do Senhor, eu vou ser bem honesta. Tentei fazer um jejum, mas eu esqueci comigo. Eu sou honesta. Não, mas é que não tem o hábito, né? Não tem, a primeira vez, né? Aham. E aí eu falei, muito filho,
Na verdade, pode até ser que você esqueceu, mas às vezes se desviou, porque assim, quando nós não temos o hábito de fazer algo e começamos, tudo que é novo para nós, demora um tempo para virar um hábito. A oração é um dos motivos que o inimigo mais tenta nos impedir de fazer, que mais ataca a nossa mente para que nós não venhamos a fazer. Porque ele sabe que se nós estivermos ligados com o Senhor, estivermos na presença, ele não vai conseguir vencer. E a oração é a maior arma que nós temos para batalhar no mundo espiritual. Então, conforme você for criando o hábito de jejuar, você for criando o hábito de estar em constante oração, isso vai se tornar natural e nem vai mais acontecer. Não se culpe tanto também assim, a ponto de ficar ali angustiada, porque, Senhor, eu esqueci 5 minutos. Não é que você esqueceu 5 minutos, você está num processo de crescimento espiritual. Amém? Peça para o Espírito Santo vir trazendo o discernimento. Espírito Santo, me ensina a discernir quando é o teu Espírito que está tocando a minha vida ou quando é o inimigo que tem tentado colocar contra. Amém? A respeito do falso ensinamento nas igrejas, é um trabalho de Satanás para justamente preparar o povo para quando chegar o Cristo. Porque a Bíblia fala que na primeira epístola de João, capítulo 4, 3, mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito anticristo, a respeito do qual tens ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. Amém. Então, o anticristo, o homem do pecado em si, não se manifestou, mas o espírito dele já está desde aquela época e está agindo justamente. Então, quando chegar o dia dele se manifestar, já está. Muitas igrejas que se dizem evangélicas, vão fazer o povo acreditar nele. Isso é muito grave, muito sério. Por isso a importância, por isso a necessidade de se buscar. Tá, mas e como que eu vou saber se é verdade ou não? Amados, oração. Espírito Santo, me dá discernimento. Espírito Santo, me dá entendimento. Não é porque a pessoa às vezes é eloquente e fala bem, é que é de Deus, não é bem assim. E é bem isso que o Tobias colocou. Ele já está... E onde que ele trabalha? Na nossa mente. Quantas vezes você está ali, não, hoje eu vou tirar o tempo, vou só ler a palavra. Vou ler a palavra, vou orar, não vou fazer outra coisa. Daqui a pouco você lembra que tem uma coisa aqui, tem outra coisa lá, aí não sei o quê. Daqui a pouco quando você está assistindo televisão, você está mexendo no computador, está mexendo no celular, menos estudando a palavra e orando. Isso quem faz? É o Espírito Anticristo mesmo, é o inimigo. Porque ele não quer que tenhamos intimidade. Você acha que ele está feliz porque vocês estão aqui hoje, que nós estamos aqui hoje estudando? Não. Eu tenho certeza que alguns de vocês enfrentaram dificuldades para estar aqui hoje. E grandes ainda, muitas vezes. Por quê? Porque ele não quer. Ele não tem prazer de que a gente busque o conhecer. Porque quando nós buscarmos conhecer, quando acontecer a manifestação do filho do pecado, do inimigo mesmo, nós vamos estar preparados para refutar. Nós vamos estar com a mente tão blindada na palavra do Senhor que ele não vai conseguir nos enganar. Porque a palavra diz que, se possível, enganará até mesmo aqueles que são escolhidos. Então, qual é o nosso papel de cristão? Orar por esses líderes que, infelizmente, perderam a visão espiritual e que têm deixado de se levar por modismos que o mundo tem implantado sutilmente nas igrejas. Cuidado! Ah, mas é só um adorno. E o que está por trás desse adorno? Ah, mas é só um desenho. E o que está por trás? Então, agora tudo é... Não é isso. É por isso que eu falo, discernimento. É só oração. É só o Espírito Santo que pode nos mostrar. Amém? Claro. Mas, nem falando agora, né? Levei um versículo, bem Romanos. Mas que, infelizmente, algumas Bíblias têm tirado, né? Fica lá, nenhuma condenação lá para quem não é. Para aquele que está em Cristo Jesus. Mas que não andam segundo a carne, sim. O segundo o Espírito. E até com prática, porque algumas Bíblias cortam, corta a vírgula. Você vê? Uma palavrinha de 3? Verdade, cara. Como discernir, como não sei o quê. Você tem que estar segundo o Espírito. O próprio Espírito vai revelar, o próprio Espírito ele vai. Verdade. Porque ele é do Espírito de certas coisas que são do Espírito. Que a gente comentou aquele dia, né? Vocês viram aquele desfile das múmias que aconteceu?
eu não tinha visto ainda. Na verdade, nem sabia que tinha acontecido aquele desfile das múmias lá no Egito. Só vou fazer um comentário breve, que nosso horário está bem. E eu sigo o pastor Rodrigo Silva, ele é arqueólogo, teólogo. E na hora que ele começou a falar, que mostrou a primeira parte, sem ele estar falando o que estava acontecendo, a hora que começou as dançarinas chegando com aquele gasofilasco, aquele negócio redondo, eu, misericórdia. Isso aqui é pura idolatria. Eram danças pagãs. Sabe quando você sente, o Espírito Santo foi tão forte, o Espírito Santo, até eu conversei com a Karen, foi automático, eu me arrepio. A hora que elas entraram na zona de Jesus amado, eles estão adorando aos demônios. Por quê? Porque aquele tipo de dança, aquele tipo de dançarinas, que aliás, no Egito dançavam nuas, ali elas estavam até disfarçadinhas, com uma túnicazinha, dançavam nuas, dançavam para os faraós. Porque os faraós consideravam-se reis, consideravam-se deuses. Então depois quem puder assistir o desfile dourado, o desfile de ouro, não sei. E aí tem mais um contexto todo por trás, do porquê aquilo, de uma certa forma, parece que foi uma provocação a Israel, mas isso é para uma outra aula, depois eu posso até fazer um videozinho curto para explicar um pouquinho. Tem todo um contexto por trás. Mas é bem aquilo que a Karen falou. Porque eu sou mais espiritual? Não. Aí quem assistiu o vídeo, tem 30 e poucos minutos, ele vai falar no final justamente o que eu senti no começo do desfile. Então é isso mesmo, o Espírito Santo, se nós buscarmos, ele mostra. Se passar uma pessoa por nós endemoniada, o Espírito Santo vai testificar em nós, aquela pessoa está endemoniada. E vice-versa, se passar uma pessoa cheia da unção de Deus, não vai ter como a gente não sentir também, porque o Espírito Santo testifica em nós. Amém? É por isso a importância. Amém? E o ponto 3, para nós encerrarmos aqui, senão a gente vai estender muito. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos cessacionistas, que eu comentei no início da lição, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isso é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar esse assunto com os crentes de Coríntios, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço de Jesus, que Jesus Cristo nos ensinou nos evangelhos. Pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. E a diversidade de dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentadas por Paulo em 1 Coríntios não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal no Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado estes 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também com Efésios, veremos que os outros dons são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja local. Autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por mérito pessoal. Não podemos orgulhar-nos e, portanto, de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com o coração sincero e transbordando de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13 de 1 Coríntios foi colocado entre os 12 dons, entre os 12 dons e o 14, línguas e profecia. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que na igreja de Coríntios, aquilo que nós comentamos no início, os dons são importantes, mas
Paulo trata desse assunto com a igreja de Corinto justamente por isso. Estavam se achando, estavam querendo ser superiores e outros achavam que eram os deuses que estavam operando maravilhas. Então, por isso é que ele faz essa exortação. Amém? Aqui eu trouxe, só para nós entendermos um pouquinho, depois vocês vão dar uma olhadinha com mais calma em casa. Em Romanos 12 nós temos os dons de serviço. 1 Coríntios 12, dons espirituais. Em Efésios 4:11, os dons ministeriais. Amém? Olha que interessante, entre os dons de serviço, ele fala do dom de repartir. Como assim dom de repartir? Não é? Quando a gente não aprende que quando temos algo além ou alguém está necessitando, nós temos que repartir? É o que nós aprendemos, acho que desde pequenininho mesmo, não sendo cristãos, né? Que a gente tem que dividir. Só que esse dom de repartir ou dom de ajuda é a mesma coisa do dom da fé. É aquela pessoa que é impulsionada a ajudar o seu próximo sem alguém requisitar. Porque o cristão já tem essa natureza. Aliás, o povo brasileiro, graças a Deus, né? Sempre que solicitado, o povo brasileiro ajuda mesmo. É um povo muito cordial, muito solícito, né? Mas esse dom de repartir ou dom de ajuda é um dom específico. São pessoas que conseguem sentir a necessidade do outro irmão sem que ele venha falar. Isso é um dom. Por exemplo, o dom da hospitalidade. Lógico que quando vai alguém na nossa casa, nós queremos receber da melhor maneira possível. Mas existem pessoas que têm o dom de receber. Tem o dom da hospitalidade. Tá? Tem na Bíblia isso? Não. Mas se a gente for ver a sogra de Pedro, ela estava enferma, foi curada, o que a primeira coisa que ela fez? Levantou e foi servir. Foi atender bem. Isso é um dom também. Isso é um ministério também. Que você tem um prazer enorme de ter as pessoas e você procura fazer aquilo com zelo, não que os outros não façam, mas também é um dom. Amém? Entre outros dons que às vezes a gente vê aqui que você fala, mas isso é dom? Sim. Eu já ouvi falar que tem o dom do abraço, porque a Bíblia não quer comprimir esses dons do jeito que eles estão aqui, pronto, acabou. Não. Tem gente que dá um abraço e esse abraço é curativo. Esse abraço é terapêutico. E é comprovado cientificamente que um abraço de 30 segundos pode acalmar uma pessoa e até mesmo curar de depressão. Um abraço de 30 segundos. E uma vez eu já falei em umas lições aqui, quem é mãe também tem uma outra tática no abraço. Quando você quer descobrir seu filho, principalmente filho adolescente, está passando por algum problema e não quer contar para você, abraça seu filho. Mas não só naquela hora, você já tem que ter o hábito de abraçar o seu filho. Por quê? Num abraço você sente a aceleração do coraçãozinho dele ou dela. Num abraço você sente o cheiro. Você vai saber por onde ele andou, se usou algo que não deveria usar. Até mesmo o cheirinho do corpo, porque quando você está num nível de estresse ou de medo, o nosso corpo exala cheiros diferentes. Num abraço você sente a temperatura do seu filho ou da sua filha. Ou seja, num abraço a gente consegue ler tanta coisa. Isso é um dom. E nós temos que buscar, principalmente nós pais e mães, temos que buscar esse dom. Tem gente que tem um dom de, olhou para você, ele já sabe o que você está sentindo e fala exatamente aquilo que você precisa ouvir. Então são dons que nós temos que buscar da parte do Senhor. Amém? Infelizmente muitos acabam buscando somente o dom de falar em línguas, só batismo com o Espírito Santo. Não, isso é um revestimento que todo crente deveria buscar, ou deve buscar. Revestir-se com o Espírito Santo, com o batismo no Espírito Santo. Porque quando você ora em língua, somente Deus interpreta. Amém? E os outros dons deveríamos buscar mais e mais. Os dons ministeriais, por exemplo, apóstolo. Quem que é um apóstolo? É alguém que foi escolhido e enviado para uma missão especial. É um representante, é um embaixador do reino em outro lugar. O dom de profeta, capacidade de revelar a vontade de Deus, a encorajar e a exortar. Veja bem, tem o ministério de profeta e dom de profeta. Mas isso é para uma outra aula, tá? Dom de evangelista, proclama com ousadia a mensagem de salvação de Cristo.
Dom de pastor, guia, cuida, trata o rebanho local, vai além do rebanho. Dom de mestre, capacitados para instrução, ensino da palavra de Deus. Esses são alguns dons ministeriais. Amém? E nós temos que buscar esses dons. Aí temos os dons espirituais. Amém? Só que eu vou deixar depois para vocês umas tarefinhas para vocês darem pesquisando depois. E para concluirmos então, o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Estes dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Amém? Então, o que são os dons? São instrumentos, porque a palavra de Deus fala que nossa batalha não é nem contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade nos reinos celestiais. Se a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, com o que nós vamos lutar? Com que armas? Tem um livro, O Segredo de Deus para a Grandeza. Fica aí uma dica de leitura. É um livro muito gostoso de ler. É a história de um missionário, tá? Se não me engano, ele era da Alemanha. Eu não vou lembrar agora de onde que ele era. Mas só para resumir um pouquinho e deixar vocês mais aguçados. Ele congregava, ministrava numa igreja, era líder de uma grande igreja, financeiramente, com muitos membros. E um dia o Senhor falou para ele: você vai fazer isso, isso, isso. Você vai largar tudo e vai trabalhar dessa maneira. Ele trabalhava com uma bacia e uma toalha. O testemunho dele é maravilhoso. Como é que é o nome do livro? O Segredo de Deus para a Grandeza. Quem puder, eu recomendo, leia esse livro. Amados, é de uma edificação tremenda. Depois eu vou deixar se o Tobias quiser colocar, fazendo um favor, Tobias. Meu assessor hoje é o Tobias. Segredo de Deus para a Grandeza. Não lembro o autor, tá? Ele vai mostrar, dentro do que nós vamos estudar nesse trimestre, da questão de dons, de chamado, de ministério, ele vai mostrar como é ter intimidade com o Senhor. É uma história verídica, é o relato desse missionário, desse pastor. Tem partes ali que você chora, porque ele depende única e exclusivamente de Deus. E como Deus age, como Deus trabalha, a ponto dele estar num frio lascado, e o Senhor manda tirar a camiseta que ele vestia para secar os pés de um homem de 30 e poucos anos, que estava pura ferida, andando mais de quilômetros e quilômetros, descalço. E assim ele fez. Esse é só um pedacinho, só para vocês ficarem meio aguçados, para entender um pouquinho como Deus faz ainda hoje. Amém? E eu creio mesmo de coração que essa lição não vai ser diferente da lição anterior. Eu creio que em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, mais irmãos serão presentes aqui, nessa casa. E que a mudança vai continuar acontecendo nos cultos, aleluia. Porque estamos sendo renovados, porque estamos buscando do Senhor, porque estamos buscando no Senhor as armas, os instrumentos para batalharmos. E tenho certeza que Deus vai honrar a vida de cada um de vocês. Tenho orado por vocês, assim como eu sei que vocês também têm orado por mim e pelo meu esposo. Peço que continue. E vamos juntos, uns orando pelos outros, como corpo de Cristo que somos, fazer a diferença. Mesmo que aqui no nosso bairro, mesmo que somente na nossa família. Olha quantas pessoas vão ser tocadas se somente no nosso bairro fizermos a diferença. Aleluia. Lembrando que o amor contagia de forma positiva. Então vamos contagiar o mundo com o amor de Cristo. Vamos contagiar as outras pessoas porque tenham sede e vontade de estar aqui. Vamos deixar um gostinho de quero mais
para aquelas pessoas que estão próximas a nós, para que queiram saber o que está acontecendo, o que acontece no estudo bíblico? Por quê? Por que os irmãos, quando vão no culto, aquele culto é fervoroso? Porque os irmãos vêm pagar preço. Porque os irmãos pagam preço em casa. Porque os irmãos têm orado, têm buscado os dons que vão edificar a igreja. Amém? Eu vou deixar uma tarefinha para vocês aqui agora. Eu vou passar depois até vou pôr no grupo lá, que acho que fica mais fácil, não precisa ficar anotando aqui. São 3 listas, e vou passar as referências, de dons. Na verdade, uma já está na lição, está meio que explica, mas eu quero que vocês peguem em casa a palavra. Eu vou dar a referência aqui, se alguém estiver anotando, pode anotar. A primeira lista vai estar em 1 Coríntios 12, de 8 a 10. O que são essas listas? Quais os dons que vão aparecer nessas referências bíblicas? Mas eu vou colocar no grupo de estudo depois também, tá? A segunda referência está em 1 Coríntios 12, 28. E a terceira está em 1 Coríntios 12, 29 e 30. Mas eu vou depois explicar certinho lá no grupo de estudo. Tá bom? Então, pegar essas referências, pesquisar quais os dons que estão aparecendo ali. Amém? Então, vocês têm 2 tarefinhas já, né? Uma, por que o Espírito Santo não era derramado de forma total sobre a igreja no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, né? E a outra é procurar as listinhas, os dons que estão nessas listas. Vão ser 3 listas de dons aí. Amém? E aí, na aula que vem, quem fizer a tarefinha na aula que vem, vai ganhar um mimo, tá? Amém? Glória a Deus. Amados, alguma pergunta? Dúvidas? Pode mandar lá no grupo do WhatsApp, tá? Não quiser mandar no grupo, quer mandar no privado? Pode mandar no privado. Na medida do possível, estar respondendo. Amém? Deus abençoe pela vida de cada um de vocês. Amém? Que o Espírito Santo venha transbordar sobre a vida de cada um. Aleluia. E que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês. O amor incalculável do Pai seja constante no dia a dia. Amém? E que possamos estar juntos quarta-feira para adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Amém? Deus seja louvado.